Olá, crianças! Estamos aqui, na nossa aula 50 e hoje uma aula muito especial. É uma aula para a gente fechar as nossas aulas de língua portuguesa. E ela, tá toda diferente porque nós vamos falar disso, de Natal. Vamos lá? Na aula de hoje estudaremos uma carta de Natal. Você já escreveu uma carta? Você já escreveu uma carta de Natal? Tá? É disso que nós falaremos hoje, que você vai precisar de lápis, borracha e seu caderno, porque a nossa apostila nós já terminamos na aula passada. Você já concluiu? Fez todas as atividades? Então vamos lá para a nossa carta? Última atividade do ano de língua portuguesa. Olha que legal! E você já ouviu falar nesse nome aqui, Nicolau? Você já ouviu falar nesse senhor? Você sabe quem ele foi e o que ele fez por ele ser conhecido ou você nunca conheceu? Essa lenda ela é muito conhecida no Ocidente. O que é o Ocidente? A gente precisa atravessar o oceano, só o oceano para a gente chegar lá. É o outro lado do mundo. Opa, falei errado. O Oriente. E aqui nós moramos no Ocidente. Então ela é muito conhecida lá no Oriente. E é disso que nós vamos falar hoje, desse moço chamado Nicolau. Senta que lá vem história, olha lá, tá vendo? Um pinheirinho, uma noite cheia de estrelas, um senhor de vermelho, crianças. Quem que será que é esse moço, hein? Esse senhor. Vamos comigo? A lenda conta que Nicolau foi um homem muito generoso do Oriente, do outro lado do mundo. Então, ele era um homem que morava lá, do outro lado do oceano. Certa vez, ele ficou tocado ao saber que uma cidade inteira do Ocidente, aqui onde moramos, passava fome. Então, ele ficou sabendo, lá longe de onde ele morava, do outro lado do mundo, que aqui tinha uma cidade que as pessoas estavam com fome. Chamou então seus servos e pediu que fossem aos campos colher algo para aquele povo. Os servos, então sozinho ele não ia conseguir trazer comida para uma cidade inteira. Então ele chamou outras pessoas para ajudar ele, certo? Que aqui ele deu o nome de servos. Os servos trouxeram cestas cheias de maçã, nozes e deliciosos pães de mel, feito pelas mulheres da região. Trouxeram também grãos dourados de trigo. Olha lá, mais ou menos como que foi, grãos de trigo. O que é o grão de trigo? Para fazer a farinha de trigo, para que as pessoas depois pudessem fazer o alimento dela. Trouxeram maçã, coisas que iam deixar as pessoas fortes, né? E trouxeram alguns docinhos também, como pães de mel. E as mulheres também ajudaram. Então, foi ele teve a ideia, né? E aí todo mundo ajudou para trouxesse comida para essas pessoas aqui do outro lado do mundo. Todas as dádivas, então todos esses presentes que eles conseguiram pegar nos campos, fazer, foram colocadas num belo navio que cruzou os mares durante 7 dias, 7 noites, até chegar ao Ocidente. Então, lá do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, veio de barquinho. Não foi fácil vir aqui, né? Durou 7 dias, 7 noites até chegar aqui. Quando Nicolau aportou na cidade, ou seja, ele desceu do navio e chegou na cidade, faminta, era noite e não havia ninguém nas ruas. Então estava todo mundo com fome, todo mundo triste, então estava todo mundo lá dentro das suas casinhas, certo? Recolhido lá. E não tinha ninguém na rua. Então Nicolau desceu. As luzes brilhavam nas janelas das casas. Sabe quando a gente anda numa rua que está meio escura, que a gente só vê as janelinhas acesas assim? Então, ele só via aquilo lá, luzes piscando dentro das casas. Bateu numa delas, toque, toque, toque. A mãe pensou ser um viajante pedindo abrigo e mandou o filho abrir a porta.
Então ele bateu lá e falou assim, filho, vai lá, abre a porta. Não havia ninguém. Ué, ele bateu na porta e saiu? Por que ele fez isso? Vamos continuar. A criança correu até a janela. Também não viu ninguém. Mas, olha aqui, encontrou uma cesta cheia de nozes e maçãs vermelhas, amarelas e apetitosos pães de mel. Ao lado da cesta, um saco repleto de grãos dourados de trigo. Ah, ele não quis se aparecer. Ele só entregou a cesta e, foi para outra casa entregar mais alimentos. Saiu, de fininho, não deixou que ele fosse visto. Porque não interessava a ele serviço. O que interessava é dar aquele alimento para as pessoas. Todos na cidade comeram as dádivas recebidas. O que são dádivas? Os presentes que eles necessitavam naquele momento. Ficaram fortes e alegres. Olha lá, uma mesa em todo mundo se servindo, matando a fome, certo? Agora, Nicolau está no céu, ou seja, Nicolau faleceu já. Essa história é de muitos e muitos anos atrás, mais de 1000 anos atrás. Todos os anos viajam para a terra, monta em seu cavalo branco e vai de estrela em estrela. Lá encontra Maria. Você já ouviu falar esse nome? Claro que já, mas não é só amiga não que a gente está falando. É a Maria, mãe de Jesus, certo? Em quase todas as religiões cristãs, ela é citado esse nome, certo? Recolhendo fios de ouro e de prata para fazer a roupinha de Jesus. E Maria então lhe diz, olha aqui, o que a Maria fala? Querido Nicolau, volte para as crianças, leve as suas dádivas, aquele presente que ele precisa naquele momento, e diga a elas que o Natal, o nascimento do menino Jesus se aproxima. Ah, então quem que é esse tal de Nicolau? Você entendeu? Essa lenda do Nicolau, olha aqui, a roupa dele. Por que a roupa dele era assim? Porque ele morava num lugar frio. O Ocidente, lá da onde ele veio, era um lugar frio. Se a gente pensar no nosso Papai Noel, ele fica lá de gorro, aquela roupa vermelha, também ele não vem de um lugar frio? Olha a foto dele aqui, todo barbudo. Nosso Papai Noel também não é um barbudo? Então, a história de Nicolau, a lenda de Nicolau, é o princípio que deu a origem aqui no Ocidente do nosso Papai Noel. Vamos conversar sobre isso? 1. O que Nicolau trouxe para as famílias do Ocidente? Nicolau trouxe para as famílias do Ocidente um saco cheio de dinheiro? Ele trouxe para as famílias aqui joias preciosas, um tablet, um celular de última geração? Não. O que ele trouxe? O que as famílias necessitavam daquele momento. E o que elas necessitavam? Elas tinham fome. Quando a gente tem fome, o que a gente necessita? De alimento. Então, ele trouxe um pouco de fruta, um pouco de doce, né? E trouxe grãos para que elas pudessem começar a fazer seu próprio alimento, certo? Ele não trouxe nada para as famílias ficarem ricas, apenas aquilo que elas necessitavam naquele momento. 2. Qual foi o sentimento que levou ele a fazer essa ação? Por que ele, já velho, lá do outro lado do mundo, teve que atravessar os mares para vir ajudar uma cidade aqui? Qual foi o sentimento? Tem uma palavra que andam falando muito atualmente, que é empatia. Você sabe o que é isso? É quando a gente se coloca no sofrimento ou até mesmo na alegria do outro, para a gente entender o que está acontecendo. Então, ele teve empatia, porque ele falou, é muito ruim passar fome, eu não queria passar fome. Então, ele sentiu aquilo que as pessoas estavam sentindo. E depois, ele foi solidário. O que ele falou assim? Eu tenho muito alimento aqui, eu posso dar um pouco do que eu tenho para aqueles que não têm. Então, ele foi solidário.
E ele também, ele foi um líder, porque ele chamou todo mundo ali para que pudesse ajudar as famílias, porque eram muitas, não era? Não era uma cidade inteira? Você acha que ele foi um Papai Noel? Você pode fazer aí a discussão com a sua família, mas na minha opinião, ele foi um Papai Noel, né? Era perto do Natal e ele trazendo coisas que as famílias necessitavam naquele momento, então ele trouxe o melhor presente. Para mim, ele foi um Papai Noel. E você, o que achou dessa lenda? Você conhecia a lenda do Nicolau? Você já escreveu alguma carta para o Papai Noel? Né? Geralmente a gente vai lá no shopping ou na praça e leva uma cartinha. Mas esse ano o Papai Noel não está podendo passear nem nos shoppings, nem na praça, no centro da cidade. E aí, como que a gente vai fazer? Papai Noel não vai receber nossa cartinha? O que você pediu em sua carta? Quando eu vou fazer a minha carta de Natal, que eu faço até hoje a minha carta de Natal, sabia? Coloco lá para mim pensar. Eu vou pensando assim, tudo aquilo que eu fiz durante o ano. E aí eu coloco na minha carta de Natal aquilo que eu realmente necessito, né? Por exemplo, as pessoas lá não necessitavam era de comida, né? Então, o que realmente eu vou precisar? Eu vou precisar de um super carro? Não, se eu ganhasse um super carro, não seria má ideia. Mas eu realmente preciso de um super carro? Será que eu preciso de um super tablet, um celular? Entendeu? O que eu tenho já me faz o que precisa fazer. Então, o que eu preciso? Por exemplo, esse ano eu acho que eu vou pedir mais saúde, para mim ficar mais forte, para mim poder trabalhar, e aí eu conquistar aquilo que eu quero. E você? O que você realmente acha que precisa? Tá? Porque é aquilo que é as dádivas, aquilo que vem, ó, de algo superior para você. Vamos lá pensar numa cartinha? Mas antes, olha que campanha legal. É o Papai Noel dos Correios e esse ano ele é feito de maneira digital. O que é isso? Antes tinha a campanha dos Correios, tá? Que as crianças escreviam as cartas, algumas professoras até levavam e depois chegava um Papai Noel entregando esse presente. Só que esse ano não pode fazer dessa maneira. Então, como que o Correio fez? Ele abriu um site, que é esse blog aí, se você clicar no arquivo do WhatsApp, já vai direto para essa página, em que você vai cadastrar a sua cartinha, tá? E é isso que eu vou te ensinar a fazer hoje. Como fazer a sua cartinha. E como funciona essa campanha? Então, todos os anos, o pessoal do Correio, tá vendo aqui as cores do Correio? Eles recebiam muitas cartas de criança de todas as idades, de todos os lugares da cidade, de criança rica, de criança pobre, cartinhas que queriam que levasse lá para o Papai Noel. E aí os Correios, os funcionários, ficavam olhando aquelas cartinhas. E aí eles fizeram igual Nicolau. Eles foram solidários, eles pensaram numa maneira de ajudar essas crianças. E aí eles chamaram, ó, as pessoas como eu, tá? Como os adultos que vivem aí na sua casa, para virar Papai Noel também. Então, pessoas comuns, tá? Como nós também podemos ter um dia de Papai Noel. Olha lá, nós vamos lá, organizamos o presente, entregamos para o Correio. E o Correio, certo? Faz aquela festa de entrega do Papai Noel aí na sua casa, no seu bairro, tá bom? Como participar dessa campanha? Você precisa fazer um envio de cartas. Então, é necessário escrever uma carta, certo? Vamos lá para as regras dessa campanha? Atenção aos critérios de seleção da campanha de Papai Noel dos Correios 2020. Então, como que vai ser? Você tem que escrever uma cartinha. Não vale digitar, não vale buscar lá no Google uma carta pronta. Não vale. Você tem que escrever, ó.
As cartas deverão ser manuscritas. Manuscritas é escritas com a própria mão, lápis, canetinha, certo? Depois que você escreveu, vai fazer igual as tarefas, certo? A mamãe, o papai, a vovó, a titia, a madrinha vai tirar uma foto e salvar nesse tipo de arquivo aqui, ó, JPEG. Os adultos vão saber te explicar qual que é esse formato. E aí eles vão cadastrar a sua cartinha naquele blog que eu te mostrei antes, certo? Mas aí então eu vou escrever um monte de carta para ganhar um monte de presente. Será? Não pode. Só vale uma carta, certo? Lembrando que a gente só pede aquilo que a gente realmente necessita, certo? Nicolau trouxe alimento, certo? Trouxe alegria para aquela cidade que estava triste, todo mundo lá recolhido. Serão aceitas cartas de criança de até 10 anos de idade e que estudam como você, numa escola, olha aqui, ó, municipal, ou pode ser de educação infantil, de ensino fundamental até o 5º ano, certo? Mais uma observação. Às vezes tem lá na escola uma criança que tem alguma deficiência. Essa criança, independente da idade, pode enviar sua cartinha, certo? Olha atenção aqui, ó, nesse item. Priorizar crianças em situação de vulnerabilidade social. O que essa palavra aqui, ó, grandona significa? Significa que eles vão priorizar, eles vão passar na frente aquela criança em que a família perdeu o emprego nessa pandemia, certo? Que ela está com pouca fonte de renda, em que realmente as pessoas que moram ali com ela não conseguem dar um presentinho de Natal, tá? Porque às vezes a nossa família tá com mais dinheirinho, né? O papai, a mamãe, a titia não perdeu o emprego e a gente consegue, a família ali juntando um pouquinho de cada um, consegue comprar um presentinho, uma coisa melhor para você no Natal. Então, eles vão passar na frente aquelas crianças que não vão ter essa chance, certo? O cadastro deverá estar devidamente preenchido com os dados pessoais, endereço completo e o pedido da criança. Então, essa parte aqui, ó, você já fala aí para os adultos da sua casa. Quem deve fazer são eles, que sabem direitinho o CEP, endereço, certo? Da sua casa. Então, eles vão entrar lá naquele blog que eu mostrei, que é só você clicar lá no arquivo de WhatsApp, cadastrar, tirar a foto da sua cartinha que você vai escrever e completar aqui, ó, direitinho. Se for um erradinho, já é uma chance a menos de chegar a algo. As cartas serão selecionadas dentro do critério de seleção, ou seja, uma carta só, cartas escritas, criança até 10 anos, e vão passar na frente aquelas famílias que necessitam mais. O envio da carta não garante a entrega do presente. Por quê? Lembra que eu expliquei como que é feita a campanha? Então, os Correios, eles falam assim, igual o São Nicolau fez. Olha, vamos ajudar essas crianças. E aí depende de quem vai ajudar, certo? Se vão muitas pessoas ajudar. Às vezes, o número de cartas é maior do que a quantidade de pessoas que ajudam. Então, às vezes, nem todas as cartinhas, infelizmente, não vão ser recebidas, mas a gente tem que ter fé e acreditar que a gente, de alguma forma, está ali na cartinha agradecendo por estar vivo nesse ano tão difícil, por estar aprender a escrever, não é? Isso já é, ó, um grande presente. Porque olha aqui, ó, é uma campanha voluntária direcionada para toda a sociedade. Então, é disso que nós vamos falar agora também, ó. Seja você o Noel. Então, se a sua família pode, então as pessoas aí, vocês estão numa maneira confortável, certo? As pessoas, todo mundo trabalhando, dinheirinho chegando, você pode ser
Nicolau. Você pode ser o Papai Noel, certo? Olha que legal, você ter a magia de presentear algo igual o Nicolau fez. Sair assim do conforto dele e poder ajudar uma outra criança da sua idade. Como que faz se você quiser ajudar uma outra criança? Você vai entrar lá naquele mesmo site, entrar lá, adotar agora, certo? Depois você vai escolher uma cartinha que quer adotar, você vai poder ler a cartinha da criança. Aí vocês preparam o presente, ó, de maneira bem simples e leva até no correio. E aí o correio que vai fazer essa entrega para você, certo? E aí ninguém vai ficar sabendo quem que foi o Papai Noel, mas você aí, ó, dentro do seu coração, vai saber que você ajudou outras crianças, que você teve o seu dia de Noel. Não é gostoso também ser solidário? Vamos lá para a nossa produção de texto? Então, agora você vai pegar o caderno, que eu vou te ensinar a como fazer essa cartinha, certo? Deixa eu ver aqui. Isso, acho que assim vai dar certo, aprendi. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer quando a gente vai escrever uma cartinha de Natal. Escrever uma lista de coisas que você quer alguns dias antes de escrever a carta. Então, a primeira coisa que eu fiz, olha aqui, ó, eu já fiz a minha lista. Eu fiz uma lista de coisas que eu pedi para o Papai Noel. Vacina do Covid para a gente voltar, né, a poder abraçar todo mundo, voltar para a sala de aula. Saúde, para mim ficar forte. Para quê? Para mim trabalhar. Porque se eu não tiver saúde, como que eu trabalho? Não é? E paz, né? Porque também sem paz a gente fica com a cabeça confusa, aí briga com um, briga com o outro, também não dá certo. Então, isso aqui, ó, é o que eu realmente preciso para o próximo ano, tá? Eu preciso da vacina, da saúde, da paz, de trabalho. Por quê? Se eu tiver um trabalho, tiver com saúde e paz, aí eu posso comprar as outras coisas que eu quero. Eu posso melhorar meu carro, eu posso trocar meu celular, porque aí o meu dinheirinho vai estar entrando, certo? E aí a minha família fica tranquila, eu posso brincar com os meus filhos, não é? Não é isso que importa? Mas todo mundo gosta de ganhar um presentinho, que quer pegar na mão assim, né? Aí eu também pedi um vestido, uma fonte de água e uma sandália, né? Sabe aquelas fontes de água que fazem assim, é isso que eu pedi. E aí, o que vocês acharam da minha lista? Só que aí eu coloquei essa lista lá assim na minha geladeira e fiquei olhando para ela durante uma semana. E aí eu resolvi tirar algumas coisas. Eu acho que a fonte de água não é tão necessário assim, né? Eu consigo viver sem ela. E a sandália eu já tenho bastante sandália. Então, se ele quiser me trazer um vestido, eu vou colocar aqui, junto com essas coisas que eu acho essenciais. Então, daquilo que eu listei, eu escolhi apenas alguns, né? Porque ele trouxe, lembra, Nicolau? Ele trouxe o necessário para aquelas famílias, certo? Vamos lá, qual que é o próximo passo? Comece o texto da carta com o querido Papai Noel. Isto é uma saudação e você sempre deve começar as cartas com uma saudação. Lembra que quando a gente vai escrever uma carta, a gente tem que cumprimentar aquela pessoa que a gente está querendo conversar. Então, eu comecei aqui, ó. Querido Papai Noel. Fiz a minha saudação. Deixa eu tirar esse daqui. E aí, a gente coloca lá, ó, no cantinho da linha, parágrafo, letra maiúscula. Opa, isso. Querido Papai Noel. Qual que é o próximo item? Depois que a gente fez a saudação. Diga a ele seu nome, coloque sua idade junto com o nome se você preferir. Então, olha lá. Aí o meu primeiro parágrafo eu vou explicar quem sou eu.
É claro que o Papai Noel sabe quem sou eu. Ele fica lá de olho em mim o ano inteiro. Mas eu tô escrevendo uma carta. Eu vou lembrar ele, ó. Meu nome é Catiane, tenho 37 anos. Qual que é o próximo passo? 4. Escreva assim, ó. Meu nome é, estou com... Foi isso que eu fiz. A idade. Pergunte ao Papai Noel como ele está, né? A gente está conversando, a gente já vai chegar pedindo assim? Não, vamos perguntar. E aí, Papai Noel? As pessoas estão te ajudando? Né? Como que está seu serviço? Você está bem? Você teve Covid? Como você passou? Vamos perguntar? Eu fiz assim para ele, ó. Como o senhor está? Né? E aí, será que ele vai me responder? Será que ele está bem? Tá aguentando fazer todos os presentes? Aqui. Isso. E aí, passo número 5. Diga a eles coisas boas que você fez. Ah, agora o meu parágrafo ficou maior, ó. No outro parágrafo, na linha de baixo, escrevi assim, ó. Eu estou bem. Apesar da pandemia, acreditei que poderia aprender. Trabalhei, estudei, fiz novas amizades. Tentei ser cada dia melhor. Então, eu falei aqui para ele, ó, o que eu fiz. E você vai contar para o Papai Noel o que você fez. Você ajudou nos afazeres da sua casa? Você estudou direitinho? Colocou as tarefas em dia? Arrumou seu quarto? O que você fez durante esse ano tão diferente? Certo? Fala aqui para ele em trechos curtinhos, certo? Próximo passo. Peça com carinho os presentes que você quer ganhar. Não esqueça de falar, por favor, certo? Olha aqui, lembra da minha lista que eu selecionei? Agora eu vou colocar aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem que pedir com carinho, né? Eu pedi aqui, ó, por favor, ó. Eu terminei aquele assunto, comecei outro parágrafo, ó, item 6. Por favor, traga-me saúde, paz, trabalho, para eu conquistar meus sonhos. E se quiser colocar um vestido e a vacina do Covid, né? Eu acho que vai ficar bem, vai ficar bom. Aqui, ó. Ficaria muito feliz. Tá dando para vocês lerem agora? Ficou melhor, né? Agora vamos para o próximo passo. Termine a carta agradecendo o Papai Noel. Lembra que aquelas pessoas ficaram muito felizes, né, em ter aquela mesa farta? Com certeza elas agradeceram. Então aqui, ó, aí a gente pode dar até um espacinho. Lembra quando terminava a estrofe de um poema que pulava uma linha? Aqui você pode até pular uma linha, ó. Aqui. Aí eu escrevi assim, ó, o meu jeito de agradecer. Grata por toda a magia e carinho, né? Porque é bom acreditar que coisas que vêm pra gente, não é? Acreditar na magia do Natal, que as coisas podem acontecer de uma maneira bem melhor. Isso é ter fé também, né? Tem vários nomes pra gente dar. E por último, assinar. Eu esqueci de colocar ali, mas vocês não esqueçam de assinar. Eu terminei assim, ó. Com amor, Catiane e a data, 11/12/2020, certo? Se você for participar da campanha, não esqueça de mandar logo se cadastrar, porque a campanha do correio só vai até o dia 18, combinado? E aí, eu também fiz um desenho, porque aí a nossa carta fica mais bonita, enfeitadinha. Olha lá, eu desenhei eu dando aula para vocês aqui, ó.
aula de português. Olha lá, eu aqui na televisão, mas já em ritmo de Natal. Meu sapatinho para ele colocar o meu vestido, pinheirinho, porque nós vamos ter uma história bem legal de pinheirinho na próxima aula, certo? Então aqui, ó, essa foi a minha carta. Vou ler ela inteirinha para vocês agora. Querido Papai Noel, meu nome é Catiane, tenho 37 anos. Como o senhor está? Eu estou bem. Apesar da pandemia, acreditei que poderia aprender. Trabalhei, estudei, aprendi. Fiz novas amizades, tentei ser cada dia melhor. Por favor, traga-me saúde, paz e trabalho para eu conquistar meus sonhos. E se quiser, coloque um vestido, a vacina do Covid. Ficaria muito feliz. Grata por toda a magia e carinho, com amor, Catiane. Certo? É isso que você vai fazer. Você vai fazer a sua cartinha. Por isso que eu nem dei tempo para você copiar, porque a cartinha é sua. Então, você vai abrir o arquivo do WhatsApp e seguir os passo a passo. E aí, você vai conseguir fazer a sua também, tá? Entregue a carta aos seus pais, tá? As pessoas que moram aí com você, para que eles enviem. Eles saberão o jeito certo de tratar a sua cartinha. Se eles vão colocar só no pinheirinho aí da sua casa, se eles vão colocar lá na campanha digital do correio, certo? Cada família decide a maneira correta de fazer com a sua cartinha, tá? Troca uma ideia, dialoguem aí dentro da sua família qual que vai ser a melhor forma para a sua cartinha. De toda maneira, é bom escrever uma carta, porque a gente vai lembrando de tudo aquilo que a gente fez durante o ano, tá? E agora, eu vou apresentar para vocês uma atriz de verdade que nasceu aqui em Barretos, que estudou nas escolas que vocês estudam, certo? É a Tainá. E a Tainá veio aqui para a gente contar um conto de Natal, certo? E depois do conto, a nossa última aula de português estará terminada, certo? Mas nós nos encontramos amanhã, todo mundo, na sexta-feira, tá? Para a nossa última aula do ano. Fiquem com Deus, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até hoje, se empenhando, tá? Famílias, muito obrigado por o empenho e a companhia de vocês. Tchau, tchau! Olá, eu sou a Tainá e eu vim contar uma história para vocês. Sebastião era um empresário e seu único sócio havia morrido. Ele era uma pessoa de idade e não tinha amigos. Vivia no seu mundo e nada mesmo o desagradava mais do que o Natal. Natal é uma baboseira. Eu prefiro passar na rua mais vazia da cidade, pra não ter que cumprimentar ninguém. Era véspera de Natal e todos na cidade estavam ocupadíssimos comprando presentes e preparando a ceia de Natal. Sebastião estava em seu escritório, como sempre, de porta aberta, observando seu empregado Bob passar umas cartas a limpo. De repente, chegou seu sobrinho Fred, lhe desejando Feliz Natal. E ao receber o convite para passar a noite de Natal com eles, os desprezou. Isso daí é um monte de baboseira. E seu empregado Bob continuava trabalhando até tarde, mesmo sendo véspera de Natal. Sebastião vivia em um edifício frio e fúnebre, assim como ele. Quando já estava em seu quarto, algo muito interessante aconteceu.
Um fantasma apareceu a ele. Não havia dúvidas de quem era aquela aparição. Não dava para confundir. Era seu sócio, seu falecido sócio, José. O fantasma disse estar ali para fazê-lo repensar o modo que vivia. Senão, sofreria o resto da vida as consequências de quem tem sido ultimamente. E disse: nas noites seguintes, 3 anjos irão visitá-lo. Na primeira noite, o primeiro anjo chegou. Era o anjo dos natais passados, e este o levou para o lugar onde ele crescera. Também o levou para vários lugares onde ele havia passado os natais anteriores, e o fez lembrar de sua querida irmã, a quem ele amava muito. Na segunda noite, ele esperava o segundo anjo. Uma luz apareceu no quarto ao lado, e ele foi até o quarto. Lá, as paredes estavam verdes, e havia uma mesa com um grande banquete. Era o anjo dos natais presentes. O anjo o levou à casa de seu sobrinho Fred, onde todos comiam. Havia uma mesa farta e estavam muito alegres. E depois o levou à casa de seu empregado Bob, onde também estavam muito felizes, apesar de tão pobres. E seu filho Tim estava muito doentinho. Depois o anjo levou até a praça, onde todos estavam felizes comprando presentes, a rua cheia de pisca-piscas. Na noite seguinte, esperava o último anjo. Era o anjo dos natais futuros. Este o levou até uma rua, onde todos comentavam que um senhor havia morrido. Depois o levou até algumas pessoas que vendiam as posses desse senhor. Depois levou até a casa de seu empregado Bob, onde todos estavam muito tristes, pois seu filho Tim havia morrido. Por último, ele descobriu quem era aquele senhor que tinha morrido. Pois bem, era ele mesmo, Sebastião da Silva. Quando acordou, ele percebeu que tudo havia sido um sonho. E esse dia era dia de Natal. Levantou-se e, com muita alegria, disse para um rapaz que passava na rua: Ei, moço, me compre um frango assado para levar para casa de meu empregado Bob. Saiu com suas melhores roupas, muito feliz, porque tinha a oportunidade de ser uma pessoa diferente, e se dirigiu à casa de seu sobrinho Fred. Chegando lá, o saudou e disse que estaria com eles durante a ceia. No dia seguinte, deu a seu empregado Bob um aumento para tratar da doença de seu filho e alimentar melhor sua família. Desde então, foi um bom homem que todos gostavam e admiravam. O filho menor de seu empregado Bob, o pequeno Tim, gritou para todos os lados: e que Deus nos abençoe a todos nós!